vamos revelar a verdade sobre os cucos. No início da história dos cucos, especialmente na Alemanha, esses relógios elegantes tinham uma surpresa. Alguns artesãos adicionavam mudanças divertidas, permitindo que o passarinho fizesse gestos brincalhões. Imagine um relógio encantador na sua casa, onde um pequeno pássaro não só marca a hora, mas também pisca ou acena de forma divertida. Esse detalhe agradável era uma forma dos mestres expressarem sua criatividade e trazerem alegria a um produto tradicionalmente sério. Embora a maioria das pessoas compre os cucos por seu charme e para acompanhar o tempo, essas mudanças brincalhonas os tornaram um assunto de conversa e uma fonte de risadas. Com o tempo, à medida que os cucos se tornaram mais populares, os gestos travessos passaram a ser menos comuns, mas ainda simbolizam uma época em que criatividade e humor eram valorizados na arte. Você consideraria adicionar cucos inusitados à sua coleção? Você sabia que a dívida global disparou recentemente? Em 2016, o mundo enfrentou uma realidade financeira impressionante, com a dívida total ultrapassando 199 trilhões de dólares. Esse número enorme não é apenas uma estatística. Ele representa o dinheiro devido por governos, empresas e indivíduos em todo o mundo. Para entender sua magnitude, considere o seguinte: apenas cerca de 80,9 trilhões de dólares estavam circulando em dinheiro e depósitos bancários. Essa discrepância impressionante significa que nossas dívidas totais eram mais de 2,5 vezes os ativos líquidos disponíveis. Essa diferença significativa levanta questões urgentes sobre a estabilidade econômica e o bem-estar financeiro em escala global. Os países lutaram com dívidas nacionais, enquanto consumidores comuns frequentemente se viam sobrecarregados por contas de cartão de crédito e empréstimos estudantis. Vivendo em uma sociedade movida a crédito, devemos nos perguntar se essa forte dependência do empréstimo é sustentável. Como as dívidas acumuladas afetarão as futuras gerações? À medida que o fardo da dívida cresce e as economias diminuem, é mais importante do que nunca examinar como as sociedades gerenciam suas finanças e se preparam para os desafios potenciais que estão por vir. Você sabia sobre as gigantescas estátuas escondidas na Ilha de Páscoa? As enormes cabeças de pedra, chamadas moai, se erguem majestosas sobre a paisagem da Ilha de Páscoa, representando não apenas rostos impressionantes. Pesquisas mostraram que essas figuras icônicas têm corpos completos enterrados sob a terra, o que as torna uma conquista notável da escultura e engenharia antigas. Esculpidos pelo povo Rapa Nui entre 1400 e 1650 d.C., os moais são considerados representações de seus ancestrais, servindo como símbolos de poder e protetores espirituais para a comunidade. Os corpos dos moai estão principalmente ocultos pelo tempo e pela terra, o que levou à crença de que esses gigantes são apenas cabeças. Arqueólogos descobriram que os corpos podem chegar a 3 metros de altura e possuem intricadas esculturas que refletem a arte Rapa Nui. A descoberta da verdadeira extensão dos moai mudou nossa compreensão da história e cultura da Ilha de Páscoa. Isso nos faz refletir sobre quais outros mistérios estão escondidos sob nossos pés, esperando para serem revelados. Você sabia que os abacaxis já foram um símbolo de luxo? No século XVII, essas frutas doces e espinhosas se tornaram sinônimo de riqueza e status na Europa. Em banquetes luxuosos, as pessoas exibiam abacaxis ao lado de frutas mais comuns, como maçãs e peras, vendo-os como magníficas decorações, e não apenas como um lanche saboroso. A raridade e a excentricidade dos abacaxis os tornavam extremamente caros, e muitos não podiam comprá-los. Em vez disso, os ricos alugavam essas frutas para impressionar seus convidados e mostrar sua riqueza. Essa exibição luxuosa refletia não apenas bom gosto, mas também as dinâmicas sociais da época, quando mostrar produtos caros era uma forma de conquistar respeito e admiração. Imagine um banquete onde a atração principal não é a comida, mas um lindo abacaxi na mesa. É fascinante como uma fruta pode simbolizar tanto luxo. E se eu te dissesse que os zumbis têm um significado mais profundo? A palavra zumbi provavelmente vem do termo congolês nzambi, que significa o espírito de uma pessoa falecida. Essa origem intrigante mostra como o conceito evoluiu em diferentes culturas. Em muitos filmes e programas de TV ocidentais, imaginamos zumbis como monstros sem mente, famintos por cérebros e determinados a destruir. No entanto, na cultura haitiana,
A interpretação de um zumbi é bem diferente. Aqui, um zumbi muitas vezes representa alguém que é socialmente excluído, indicando exclusão em vez de fome sem sentido. Essa perspectiva única está enraizada na rica história do vodou haitiano, onde o folclore sugere que certas pessoas podem ser trazidas de volta não como elas mesmas, mas como seres sob o controle de outro, representando temas de perda de identidade e liberdade. Da próxima vez que você ouvir a palavra zumbi, pense nesse profundo significado cultural. O termo encapsula medos de perda e impotência, enquanto nos lembra das maneiras complexas como a linguagem reflete nossa compreensão da vida e da morte. Vamos descobrir a verdade sobre as emoções das abelhas. Você sabia que as abelhas transmitem seus sentimentos através de cheiros? Quando estão calmas, elas exalam um agradável aroma de limão, criando uma atmosfera alegre na colmeia. Mas quando sentem estresse ou ameaça, liberam um cheiro forte de banana, alertando as outras sobre o perigo iminente. Essa incrível capacidade de emitir diferentes aromas conforme seu estado emocional destaca a complexidade dessas pequenas criaturas. Pesquisadores acreditam que esses cheiros ajudam as abelhas a coordenar suas ações, especialmente na coleta de alimento ou na defesa da colmeia. O aroma de limão é um sinal de paz, enquanto o de banana é um aviso. Observar esses sinais também pode ajudar os apicultores a entender a saúde de suas colônias. Não é surpreendente como esses pequenos insetos podem ter uma vida emocional rica, refletida em seus aromas. Ao aprender mais sobre seus cheiros, podemos entender melhor o comportamento e o bem-estar das abelhas, o que é crucial para manter ecossistemas saudáveis. Que outros segredos esses amigos zumbidores podem esconder? O grapefruit não é apenas uma fruta saborosa para o café da manhã. Ele pode afetar a ação de alguns medicamentos. Essa fruta suculenta contém compostos chamados furanocumarinas, que atrapalham a função da enzima CYP3A4 no nosso intestino. Essa enzima é fundamental para quebrar muitos medicamentos, ajudando a manter a segurança do nosso sangue. No entanto, quando consumimos grapefruit, ele pode bloquear essa enzima, levando ao acúmulo de alguns medicamentos em níveis perigosos no corpo. Isso pode causar efeitos colaterais indesejados. Por exemplo, se você toma remédios para pressão alta ou estatinas para reduzir o colesterol, o consumo de grapefruit pode atrasar a ação desses medicamentos, aumentando o risco de reações indesejadas. É impressionante como algo tão simples como uma fruta pode impactar tanto a nossa saúde. Portanto, da próxima vez que você for saborear um grapefruit, pense 2 vezes se está tomando medicamentos. Sua saúde pode depender disso. Cientistas descobriram que Napoleão calculou que pedras das pirâmides poderiam cercar a França. Você pode imaginar Napoleão Bonaparte como um gênio tático no campo de batalha, mas sua fascinação ia além da guerra, alcançando algumas das maiores obras de engenharia da história, especialmente as impressionantes pirâmides egípcias. Durante suas campanhas no Egito, Napoleão avaliou essas estruturas colossais e chegou à conclusão surpreendente de que os blocos de pedra usados para construí-las poderiam formar uma enorme muralha ao redor da França. Imagine a grande pirâmide de Gizé, construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas. Essa estimativa impressionante mostra não apenas a magnitude das pirâmides, mas também a ambição incansável de figuras históricas como Napoleão. Se tal muralha existisse, seria um tributo monumental à engenhosidade humana, cercando uma nação com uma barreira de pedra formidável. Essa conexão notável entre a arquitetura antiga e moderna desperta curiosidade sobre como as tecnologias antigas continuam a nos inspirar hoje. Ao admirarmos as maravilhas das pirâmides, somos lembrados de nossa capacidade de inovação e dos sonhos que impulsionaram a humanidade ao longo dos tempos. Você já se perguntou por que os gêmeos são tão comuns no Benin? O Benin, um país vibrante na África Central, tem a impressionante taxa de natalidade de gêmeos mais alta do mundo, superando 3%. Esse número é mais do que o dobro da média mundial de cerca de 1,3%, o que torna esse país da África Ocidental tão especial. Pesquisadores acreditam que a genética pode ter um papel importante, já que alguns grupos étnicos no Benin têm maior propensão a ter gêmeos. Além disso, as dietas locais, ricas em mandioca e inhame, também ajudam a aumentar os nascimentos múltiplos.
Fatores culturais também são relevantes. Em muitas comunidades, o nascimento de gêmeos é celebrado e visto como uma bênção. Esse fenômeno fascinante destaca como a combinação de estilo de vida, genética e crenças culturais pode influenciar a biologia humana e a saúde reprodutiva de maneiras surpreendentes. Quais outros segredos você acha que o legado dos gêmeos no Benin esconde? O que realmente inspira a imaginação artística? Damian Ortega, um talentoso artista mexicano, transforma objetos do dia a dia em incríveis obras de arte que desafiam nossa percepção da realidade. Com sua abordagem criativa, ele pega coisas que muitas vezes não notamos e as reinterpreta de uma forma que surpreende e faz refletir. Inspirando-se em artistas lendários como Diego Rivera, as obras de Ortega não apenas mostram seu estilo único, mas também incentivam os espectadores a explorar mais profundamente seu significado. Cada peça se torna um ponto de partida para a conversa, nos fazendo pensar sobre como percebemos o mundo ao nosso redor. Seja uma escultura feita de materiais comuns ou uma instalação que brinca com espaço e contexto, as criações de Ortega nos convidam a explorar e valorizar as complexas conexões entre arte e vida cotidiana. Suas obras nos fazem parar e refletir. E se o comum esconder um potencial extraordinário? Você sabia que ler melhora o funcionamento do cérebro e o humor? Ler livros não só entretém, mas também ativa sua mente, ajudando a melhorar as funções cognitivas. Quando você lê, seu cérebro processa a linguagem, analisa personagens e acompanha a trama, estimulando as conexões neurais, que melhoram a memória e o pensamento crítico. Esse exercício mental não apenas desenvolve a inteligência, mas também eleva o humor. Pesquisas mostram que se envolver em um bom livro pode reduzir significativamente o estresse, permitindo que você se afaste das preocupações diárias e mergulhe em um mundo de fantasia. Esse relaxamento pode levar a um estado emocional melhor, deixando você renovado e mais equilibrado. Portanto, seja um romance empolgante ou uma obra de não ficção informativa, ler é realmente uma excelente ferramenta para o seu cérebro e seu bem-estar. Você sabia que borboletas bebem lágrimas de tartarugas? Essa interação incrível mostra a relação simbiótica única entre esses dois animais. Quando as borboletas pousam nas tartarugas, elas frequentemente bebem as lágrimas salgadas que elas produzem. Pode parecer estranho, mas essas lágrimas contêm minerais importantes, como sódio, que são essenciais para a vida das borboletas. Por sua vez, esse comportamento peculiar ajuda as tartarugas a manterem os olhos limpos e livres de sujeira. A natureza está cheia de parcerias surpreendentes, e isso destaca como diferentes espécies podem se apoiar em seus ecossistemas. É um belo exemplo de interdependência, mostrando que cada criatura desempenha um papel na manutenção do equilíbrio. Na próxima vez que você ver uma borboleta voando ao redor de uma tartaruga, lembre-se de que a conexão entre elas vai além da vizinhança. Elas estão envolvidas em uma troca benéfica que traz vantagens para ambas. Então, talvez existam outras amizades ocultas na natureza, esperando para serem descobertas. Surpreendentemente, é um fato que esquilos têm memórias incríveis. Essas pequenas criaturas ágeis não são apenas brincalhonas ao subir em árvores. Elas também são estrategistas notáveis quando se trata de sua alimentação. Os esquilos conseguem lembrar a localização de centenas de nozes escondidas, utilizando uma memória espacial impressionante. Essa habilidade permite que eles encontrem até 300 esconderijos de comida meses depois de enterrá-los. Em vez de confiar apenas no olfato, os esquilos desenvolvem mapas mentais, usando marcos ambientais, como a forma de uma árvore ou pedras próximas para voltar aos seus tesouros. Em estudos, esses animais inteligentes demonstraram a capacidade de encontrar suas próprias nozes enterradas, mesmo quando misturadas com iscas. Ainda mais intrigante é a tendência deles de praticar o enterramento enganoso. Se perceberem que estão sendo observados, os esquilos podem fingir enterrar uma noz, apenas para relocá-la depois para a segurança. Esse comportamento não só aumenta suas chances de sobrevivência durante o inverno, mas também desempenha um papel crucial nos ecossistemas florestais. Nozes esquecidas podem brotar em novas árvores, tornando os esquilos contribuintes essenciais para a reflorestação. Então, da próxima vez que você ver um esquilo, lembre-se, eles não estão apenas procurando, estão planejando para o futuro. Você não vai acreditar nisso sobre a Trolltunga na Noruega.
Imagine estar em um penhasco que parece a língua de um gigante se projetando sobre um fiord deslumbrante. É exatamente isso que a Trolltunga, que significa língua do troll, oferece. Situada a cerca de 700 metros acima das águas cintilantes do lago Ringedalsvatnet, essa impressionante formação rochosa é um dos marcos mais icônicos da Noruega. Os amantes de aventura vêm aqui em busca da emoção de tirar fotos incríveis para o Instagram, enquanto estão em uma borda que parece flutuar no ar. No entanto, a jornada para chegar a Trolltunga não é para os fracos. A trilha de ida e volta de 20 km leva cerca de 8 a 10 horas cansativas. Mas não se preocupe. Ao longo da trilha desafiadora, os caminhantes são recompensados com vistas espetaculares de montanhas acidentadas, cachoeiras deslumbrantes e vales verdejantes, transformando cada passo em uma experiência inesquecível. A paisagem encanta os visitantes durante todo o ano, mudando dramaticamente com as estações, desde os tons vibrantes do sol da meia-noite do verão até a beleza pura de um inverno encantado. Não é surpresa que a Trolltunga se tornou um destino imperdível para quem visita a Noruega. Os navios e aviões realmente desaparecem no Triângulo das Bermudas. Essa área famosa, localizada entre Miami, as Ilhas Bermudas e Porto Rico, é fonte de muitas histórias misteriosas. Ao longo dos anos, muitos relatos de desaparecimentos de embarcações e aeronaves sem explicação geraram várias teorias e especulações. Alguns acreditam que anomalias magnéticas incomuns interferem nos instrumentos de navegação, enquanto outros sugerem explicações mais sobrenaturais. O Triângulo das Bermudas se tornou um fenômeno cultural, inspirando livros, filmes e documentários. No entanto, céticos afirmam que muitos desaparecimentos podem ser explicados por erro humano, condições climáticas ou falhas mecânicas. Na verdade, a Comissão Geográfica do Zeeland, Krampetua, não reconhece o Triângulo das Bermudas como um nome oficial. É importante abordar essas histórias com um olhar crítico. Embora essa região tenha uma história fascinante e ofereça uma beleza deslumbrante, viajantes curiosos devem fazer uma pesquisa antes de se aventurar em suas águas. Quais verdades estão escondidas por trás dos mitos intrigantes do Triângulo das Bermudas? Por que a Copa Geomira empolga jogadores ao redor do mundo? Este concurso único permite que os participantes explorem o vasto mundo do Google Maps, usando suas habilidades geográficas para identificar diferentes locais. Os jogadores analisam imagens do Google Street View para ver cenas reais de todo o mundo. O desafio é adivinhar onde essas fotos foram tiradas, e a precisão garante pontos. Imagine-se explorando ruas movimentadas, paisagens rurais tranquilas, ou até mesmo joias escondidas que a maioria dos viajantes não percebe. Não é apenas um palpite, é também uma oportunidade de aprender. Ao jogar, você pode descobrir curiosidades sobre diferentes culturas e atrações. Milhões de jogadores de vários países participam, criando uma plataforma vibrante para a competição amigável. Alguns até desenvolvem estratégias para suas respostas, baseando-se em pontos turísticos ou características do terreno, enquanto outros confiam na intuição. A Copa Geomira não é apenas um jogo, é uma maneira divertida de expandir seu conhecimento sobre o mundo e interagir com outros amantes da geografia. Então, está pronto para testar suas habilidades e descobrir quantos lugares você consegue identificar? O avião realmente fez uma parada inesperada. No dia 13 de novembro de 2024, o voo da TAP de Portugal surpreendeu a todos, ao pousar inesperadamente no aeroporto de Ponta Delgada. Os passageiros provavelmente ficaram em choque, já que voos diretos são a norma para as companhias aéreas. No entanto, condições climáticas e tráfego aéreo podem causar mudanças repentinas nos horários dos voos, e foi exatamente isso que aconteceu. Ponta Delgada, famosa por suas paisagens deslumbrantes e cultura vibrante, recebeu calorosamente o voo da TAP. Os serviços de terra reagiram rapidamente, ajudando os viajantes que se encontraram nesse lugar pitoresco, mas inesperado. Embora muitos estivessem inicialmente confusos com a parada não planejada, tiveram a chance de aproveitar as belas redondezas antes de continuar a viagem. Que aventuras os aguardam neste encantador canto de Portugal? Em 2018, um meteoro atravessou nossa atmosfera e explodiu com uma força colossal, 10 vezes mais poderosa que a bomba atômica de Hiroshima. Surpreendentemente, essa explosão poderosa passou despercebida por um tempo. Até mesmo a NASA ficou chocada. O evento ocorreu sobre o mar de Bering, e como aconteceu em uma área remota, não havia testemunhas.
Depois, os cientistas confirmaram que o meteoro tinha cerca de 20 metros de diâmetro, o que destaca tanto a força do lixo espacial quanto nossas limitações em rastrear esses objetos que se movem rapidamente. Esse incidente mostra o quão imprevisível pode ser o espaço. Apesar dos avanços tecnológicos, rastrear cada ameaça potencial continua sendo um desafio complexo, levantando questões sobre o quão preparados estamos para impactos maiores. E se algo maior estiver a caminho? Compreender esses eventos espaciais é vital para proteger nosso planeta. Difícil de acreditar, mas a Índia perdeu a Copa do Mundo de 1950. Naquela época, a seleção indiana estava pronta para competir, mas enfrentou um grande obstáculo. A FIFA exigia que os jogadores usassem chuteiras. Para muitos jogadores indianos, especialmente os de áreas rurais, jogar descalço era uma tradição antiga. Essa prática cultural destacou o conflito entre as regras esportivas e os costumes locais. Apesar de suas habilidades e torcedores dedicados, a Índia decidiu não participar do torneio, surpreendendo o mundo todo. Esse incidente não apenas impactou o legado do futebol no país, mas também gerou discussões sobre como o esporte às vezes ignora a herança cultural. Isso nos lembra que, embora as regras sejam importantes, entender e respeitar as diferenças culturais também é fundamental no esporte. A situação teria sido diferente se jogar descalço fosse permitido. Fato surpreendente sobre as águas rosas do Lago Hetba. Este lago incrível na África Ocidental é famoso pela sua cor rosa vibrante, que atrai turistas de todo o mundo. Mas o que causa essa cor tão peculiar? Tudo graças a pequenos micro-organismos chamados Dunaliella salina, que se adaptam bem à água salgada do lago. Essas bactérias produzem pigmentos vermelhos para se proteger da luz solar intensa, transformando o lago em um paraíso rosa. Mas o Lago Hetba não é só beleza. Os moradores coletam sal de suas águas, e esse processo parece quase mágico, com as pessoas flutuando sem esforço nesse cenário colorido. O contraste entre a água rosa e o céu azul cria uma imagem surreal, como se tivesse saído de um sonho. Que tal embarcar em uma aventura e ver essa maravilha natural com seus próprios olhos? Acredite ou não, uma bomba atômica caiu na Carolina do Sul. Em 1950, um bombardeiro B-47 da Força Aérea do Zeruara acidentalmente lançou uma bomba nuclear não armada perto de Mars Bluff, causando grande alvoroço. Felizmente, a bomba não tinha um núcleo de plutônio, então não explodiu como uma arma nuclear. No entanto, os explosivos convencionais dentro dela detonaram, resultando em uma explosão poderosa que criou uma cratera visível no solo. Este incidente chocante destacou os perigos do transporte de armas nucleares, mesmo quando não estão armadas. A explosão danificou várias casas próximas, deixando famílias em pânico e confusas. Embora ninguém tenha morrido, o evento levantou sérias questões sobre os protocolos de segurança em relação a munições nucleares em tempos de paz. Você consegue imaginar como é viver perto de um lugar com um encontro tão próximo da história? Este incidente incomum nos lembra dos riscos inesperados enfrentados em operações militares. Pouca gente sabe, mas no Iraque houve um grande projeto de artilharia. No final da década de 1980, o Iraque iniciou um ambicioso plano para criar a maior peça de artilharia já construída, destinada a lançar satélites em órbita. Essa arma colossal deveria mostrar os avanços tecnológicos e o poder militar do Iraque em um momento em que o país se preparava para um conflito. Engenheiros trabalharam arduamente na criação desse temido canhão, que prometia revolucionar as operações militares. No entanto, com o aumento da tensão e o início da Guerra do Golfo em 1990, todos os trabalhos foram abruptamente interrompidos. A guerra desviou recursos e atenção do projeto, levando a seu eventual abandonamento. Embora a peça de artilharia nunca tenha sido concluída, ela serve como um exemplo fascinante de como as ambições tecnológicas podem ser frustradas por conflitos geopolíticos, o que poderia ter sido alcançado se a história tivesse tomado um rumo diferente. Acredite ou não, mas soltar pipas na Índia é ilegal. Essa lei surpreendente foi criada em 1934, quando as pipas foram classificadas como aeronaves. O motivo? Questões de segurança. As pipas podem representar um risco para a aviação, especialmente perto de aeroportos, o que levou os legisladores a agir. Embora muitos vejam soltar pipas como uma atividade divertida e inofensiva, o governo indiano tem uma visão diferente, buscando evitar possíveis acidentes.
Apesar de ser ilegal, soltar pipas continua popular em diversas culturas, e as pipas coloridas no céu são uma tradição querida em várias regiões. Essa lei gerou debate sobre sua relevância hoje, especialmente em festivais como o Makar Sankranti, onde soltar pipas é o evento principal. Então, embora você possa sonhar em soltar sua pipa bem alto, é importante conhecer as regras antes de levantá-la no ar. O que você acha de leis tão incomuns? Você vai se surpreender ao descobrir que os gastos com o casamento são importantes. Um estudo da Universidade Emory revelou uma conexão inesperada entre o valor que os casais gastam em casamentos e suas chances de divórcio. O estudo mostrou que casais que gastam mais de $20 mil no grande dia têm maior probabilidade de enfrentar uma separação no futuro. Por que isso acontece? Uma das principais razões é o estresse financeiro relacionado às dívidas do casamento. Ao investir tanto em uma celebração luxuosa, os casais muitas vezes começam a vida a dois sobre um fardo pesado. Essa descoberta leva os casais a reavaliar suas prioridades, sugerindo que se concentrem nos relacionamentos e em suas bases, o que pode ser muito mais benéfico para a felicidade a longo prazo do que uma festa grandiosa. Em vez de gastos excessivos, os casais devem considerar celebrações simples e íntimas que lhes permitam investir em seu futuro juntos. Você sabia que na Coreia do Norte existe um calendário próprio? Esse calendário incomum começa em 1912, ano em que nasceu Kim Il-sung, o fundador do país. Em vez de seguir o calendário gregoriano, como a maioria dos países, os norte-coreanos contam os anos a partir da era de Kim Il-sung, muitas vezes chamada de Era KIS, Era do calendário de Kim Il-sung. Por exemplo, o ano de 2023 no calendário gregoriano é chamado de 111 na Coreia do Norte. Esse sistema único destaca a forte ênfase do país em sua liderança e no culto à personalidade em torno de Kim Il-sung. Não é apenas uma mudança de data. Esse calendário influencia feriados, eventos e até mesmo a forma como a história é ensinada. Como resultado, os norte-coreanos têm uma percepção de tempo e história completamente diferente em comparação com pessoas de outros países. Embora muitos possam achar isso e outras práticas da Coreia do Norte estranhas, elas servem como importantes símbolos da identidade nacional. Por que você acha que os países escolhem sistemas tão únicos? Você sabia que os cães podem herdar dinheiro? Pode parecer surpreendente, mas cerca de 1 milhão de cães no Zigheakanet estão listados como herdeiros nos testamentos de seus donos. Essa tendência destaca a forte ligação entre os pets e seus proprietários. As pessoas estão cada vez mais percebendo que seus amigos peludos merecem apoio financeiro mesmo após sua partida. Ao deixar dinheiro ou bens para seus cães, por meio de trusts ou testamentos, os donos garantem uma vida confortável para seus amados, com comida, cuidados médicos e amor. Alguns proprietários até criam esquemas complexos para seus pets, incluindo cuidadores especiais ou pessoas atenciosas. Essa abordagem não só reflete o carinho, mas também os direitos legais, permitindo que os cães recebam recursos para seu sustento. À medida que a sociedade evolui, vemos mais pessoas considerando seus pets como membros da família, o que leva a esse fenômeno notável no planejamento sucessório. Não é emocionante pensar que os pets podem viver com luxo, mesmo quando seus companheiros humanos se foram? Prepare-se para se surpreender com as ovelhas da Nova Zelândia. É difícil acreditar, mas na Nova Zelândia há cerca de 6 ovelhas para cada pessoa, com uma população de aproximadamente 5 milhões. Isso significa que existem cerca de 30 milhões de ovelhas vagando pelo país. A criação de ovelhas é uma parte importante da identidade e da economia da Nova Zelândia. As ovelhas fornecem lã, carne e laticínios, tornando-as essenciais tanto para o consumo local quanto para a exportação. Os pastos verdes e o clima ameno criam condições ideais para o pastoreio, permitindo que elas prosperem. Essa vasta cultura de criação de ovelhas resultou em ricas tradições e uma profunda conexão entre a terra e seus agricultores. Os visitantes costumam notar esses animais peludos espalhados pelas colinas e vales, o que ressalta a beleza pastoral do estado insular. A visão das ovelhas pastando tranquilamente sob o céu amplo não só define a paisagem da Nova Zelândia, mas também destaca como a agricultura molda sua cultura. Não é incrível que um país possa ter tantas ovelhas? E se eu te contar sobre a incrível descoberta da penicilina?
Em 1928, Alexander Fleming fez uma descoberta revolucionária na medicina que mudou tudo. Estudando bactérias em seu laboratório, ele notou algo curioso. Um fungo chamado Penicillium notatum impedia o crescimento das bactérias em suas placas de Petri. Essa observação acidental levou à criação da penicilina, o primeiro antibiótico amplamente utilizado. Antes disso, infecções bacterianas muitas vezes significavam doenças graves ou morte, já que não havia tratamentos eficazes. Graças à descoberta de Fleming, os médicos ganharam uma poderosa ferramenta contra infecções, o que reduziu significativamente a mortalidade. De repente, as cirurgias se tornaram mais seguras, e doenças como pneumonia e angina puderam ser tratadas de forma eficaz. O trabalho de Fleming não apenas abriu caminho para a penicilina, mas também preparou o terreno para futuros antibióticos, revolucionando a saúde e tornando infecções antes fatais controláveis. Então você consegue imaginar um mundo sem essa incrível descoberta? Um fato interessante sobre os recrutas. No exército dos Caxamarca, existe um nível mínimo de inteligência para quem deseja servir, para que os recrutas possam realizar tarefas básicas, como dobrar roupas e montar rifles. Essa exigência pode surpreender muitos, já que cerca de 10% da população dos Caracaraí não atende a esse critério. Isso significa que um número significativo de pessoas terá dificuldades com tarefas simples necessárias para o treinamento militar. O exército entende que certas habilidades são importantes para o sucesso no início do serviço, e além, por isso existe esse padrão. Para os recrutas, dominar essas habilidades é apenas o primeiro passo em um caminho muito mais longo. Isso destaca a importância das habilidades cognitivas junto com a preparação física, moldando como os candidatos se preparam para o futuro nas Forças Armadas. Então, o que você acha desse aspecto surpreendente do recrutamento militar? Prepare-se para se surpreender com os tesouros da Biblioteca Britânica. Esta incrível instituição possui uma coleção impressionante de mais de 150 milhões de itens, tornando-se uma das maiores bibliotecas do mundo. A cada ano, mais de 3 milhões de novos materiais são adicionados às suas prateleiras, desde manuscritos antigos até obras digitais modernas. Imagine-se passeando por corredores cheios de livros raros, documentos históricos e até gravações sonoras. A Biblioteca Britânica é um refúgio para pesquisadores, escritores e curiosos, oferecendo acesso a conhecimentos e culturas que abrangem séculos. Está procurando um romance esquecido ou estudando como a tecnologia está mudando a literatura? Esta biblioteca é o lugar onde a história e a inovação se encontram. Você sabia que a coleção inclui tudo, desde o primeiro folheto de Shakespeare até gravações originais de músicos famosos? Quais descobertas incríveis você pode fazer dentro de suas paredes? Você pode acreditar na incrível pintura corporal de Liu Bolin? Este artista chinês é conhecido por sua habilidade única de se misturar ao ambiente através de uma pintura corporal meticulosa. Liu transforma seu corpo em uma tela que reflete perfeitamente os detalhes de paredes, prateleiras e paisagens urbanas. Imagine estar diante de um mural vibrante e, de repente, perceber que há uma pessoa nessa obra de arte que estava ali. Essa forma impressionante de camuflagem artística desafia nossa percepção e nos convida a ver o mundo de uma maneira diferente. Cada obra exige horas de trabalho. Liu aplica cuidadosamente camadas de cor e padrão para alcançar uma correspondência perfeita com o ambiente. Sua arte frequentemente aborda temas de identidade e pertencimento, usando seu próprio corpo como uma poderosa declaração sobre a invisibilidade que muitas pessoas sentem na sociedade. As obras de Liu não apenas encantam os espectadores, mas também provocam discussões sobre como a arte pode refletir e influenciar nossa percepção de espaço e contexto. Não é incrível como a arte pode fazer alguém desaparecer bem diante dos nossos olhos? Você pode acreditar nesse recorde de água mineral? No dia 24 de janeiro de 2024, Ma Hoi, da China, fez manchetes ao estabelecer um recorde mundial ao expelir água mineral pela boca, com um tempo impressionante de 5 minutos e 51,88 segundos. Essa conquista notável superou o recorde anterior, de 56,36 segundos, mostrando não apenas habilidade, mas também uma dedicação incrível a esse desafio único. Vale lembrar que as competições de água mineral se tornaram populares em várias culturas, exibindo a arte e as habilidades esportivas necessárias para lançar água alto no ar.
Para alcançar um tempo tão incrível, Malloy provavelmente passou por um treinamento rigoroso, aperfeiçoando sua técnica e desenvolvendo a capacidade pulmonar e o controle da respiração. É um espetáculo emocionante que inspira e nos faz refletir sobre as incríveis possibilidades do corpo humano. Como alguém pode treinar para algo assim? E quais outros recordes podem estar à espera de serem quebrados? Em um mundo cheio de surpresas, essa conquista impressionante expande os limites do que é possível. E se eu te contar sobre a incrível lampreia? Esses seres marinhos únicos, muitas vezes chamados de recicladores da natureza, se alimentam de corpos de animais marinhos mortos ou moribundos, desempenhando um papel importante nos ecossistemas oceânicos. As lampreias vivem em águas profundas ao redor do mundo e são peixes sem mandíbula que utilizam uma forma de alimentação bastante interessante. Elas podem literalmente se enterrar na carcaça de um peixe caído, comendo-o por dentro. Mas isso não é tudo. Quando as lampreias enfrentam uma ameaça, elas usam um incrível mecanismo de defesa. Elas secretam uma gosma espessa e semi-transparente que pode aumentar até 20 litros ao entrar em contato com a água. Essa gosma torna quase impossível para os predadores pegá-las ou engoli-las, dando às lampreias uma chance de escapar. Suas adaptações únicas não apenas ajudam na sobrevivência, mas também destacam a diversidade da vida em nossos oceanos. Não é incrível como a natureza dotou um ser tão simples de ferramentas surpreendentes para sobreviver? Você pode acreditar como funcionam as bússolas na navegação? Esse importante instrumento ajudou incontáveis navegadores e exploradores ao longo dos séculos. No seu núcleo, a bússola tem uma agulha magnética que se alinha facilmente com o campo magnético da Terra, apontando para o norte magnético. O milagre acontece porque a agulha está cuidadosamente equilibrada em um eixo, permitindo que ela gire livremente em resposta às forças invisíveis ao redor. Mas o que cria esse campo magnético? Ele é gerado pelo movimento do ferro derretido no núcleo externo da Terra, onde a temperatura e a pressão extremas causam um fluxo dinâmico que gera uma força magnética que se estende muito além da superfície do nosso planeta. Historicamente, sem esse dispositivo simples mas genial, muitos marinheiros teriam dificuldades para se orientar nos vastos oceanos, o que mudaria para sempre o curso das explorações. Você consegue imaginar navegar sem bússola? Hoje, esse elemento tecnológico continua sendo vital, guiando não apenas navios, mas também turistas e aventureiros em terra, lembrando-nos das forças ocultas da Terra. Muitos não sabem, mas mergulhadores recuperam bolas de golfe. Clubes de golfe frequentemente contratam mergulhadores para resgatar bolas perdidas nos lagos, tornando esse trabalho único e aventureiro. Esses mergulhadores se aventuram em águas turvas, enfrentando não só a baixa visibilidade, mas também a possível presença de jacarés. Imagine uma caça ao tesouro debaixo da superfície, onde podem estar centenas de bolas de golfe, algumas cobertas por camadas de lama. Esse trabalho exige não apenas habilidades de natação e atenção, mas também coragem para lidar com o desconhecido. Mergulhadores se movem com cuidado na água, usando equipamentos especiais para garantir sua segurança. Cada mergulho é uma mistura de emoção, desafios e a satisfação de recuperar objetos perdidos. Essa profissão inusitada destaca as incríveis interseções entre esporte e aventura, oferecendo uma maneira emocionante de ganhar a vida. Você já pensou nos tesouros escondidos no lago do seu clube de golfe local? Você vai se surpreender ao descobrir a importância da privacidade online. A NordVPN oferece uma forte criptografia para manter suas atividades na internet seguras. No nosso mundo digital, proteger suas informações pessoais é mais importante do que nunca, e com a NordVPN você pode ficar tranquilo, sabendo que seus dados estão criptografados e seu endereço IP está oculto. Imagine navegar em seus sites favoritos ou assistir a programas sem se preocupar que alguém esteja monitorando cada passo seu. Com mais de 5.000 servidores em mais de 60 países, a NordVPN garante acesso rápido e confiável à internet, onde quer que você esteja. Essa vasta rede permite contornar restrições geográficas, abrindo acesso a uma enorme quantidade de conteúdo. Então, por que arriscar sua privacidade online, se você pode usar a NordVPN para proteger sua vida digital? Comece a se proteger na internet hoje mesmo. O que realmente afeta a beleza das pálpebras? A pele das pálpebras é a mais fina do corpo humano, com apenas 0,5 milímetros.
Essa camada ultrafina torna as pálpebras muito delicadas, permitindo que se movam elegantemente ao piscar ou expressar emoções, mas também as torna vulneráveis a hematomas e irritações. Como as pálpebras estão sempre em movimento, elas se desgastam mais rápido do que outras partes da pele. Fatores como falta de sono, alergias e clima adverso podem causar reações rápidas nessa pele sensível. Por isso, é importante cuidar bem das pálpebras. Um leve hidratante pode ajudar a manter essa área frágil hidratada, e evitar produtos agressivos pode prevenir irritações. Então, da próxima vez que você fizer maquiagem ou cuidar da pele ao redor dos olhos, lembre-se de como suas pálpebras são delicadas e importantes, como você cuida dos seus lindos olhos. Você pode se surpreender. Batman Bean Supermod é real. Em Singapura, um homem orgulhosamente carrega o nome único Batman Bean Supermod, que certamente chama a atenção e provoca sorrisos. Esse nome divertido reflete o espírito brincalhão dos singapurianos na escolha de nomes. Para muitos parece que ele saiu diretamente dos quadrinhos. O nome foi criado em parte em homenagem à admiração do pai pelo super-herói Batman, com um toque divertido. As leis de nomes em Singapura permitem criatividade, e esse exemplo mostra como as pessoas podem expressar sua individualidade e cultura. É surpreendente ver como os nomes podem carregar tanta personalidade e humor, tornando nosso mundo um pouco mais vibrante. Então, da próxima vez que você pensar em nomes, lembre-se de Batman Bean Supermod e reflita sobre como um nome pode contar uma história e gerar conversas. Você consegue imaginar como é ter um nome assim? O que está por trás do impressionante poder financeiro da Starbucks? São enormes quantias de dinheiro armazenadas nos cartões da Starbucks e em seu aplicativo. Na verdade, o valor total desses fundos muitas vezes supera os depósitos de muitos bancos pequenos. Essa realidade financeira surpreendente mostra como a lealdade do consumidor pode gerar quantias tão incríveis. Milhões de clientes carregam com prazer dinheiro em seus cartões Starbucks para o café da manhã. E a empresa mantém efetivamente grandes quantias em caixa, que superam os recursos de vários bancos locais. Esse sistema não só beneficia a Starbucks, fornecendo capital para suas operações, mas também indica uma tendência crescente, onde os bancos tradicionais não são a única forma de gerenciar as finanças pessoais. Com o aumento do número de consumidores utilizando carteiras digitais, empresas como a Starbucks estão redefinindo nossa visão sobre gestão financeira. Então, da próxima vez que você passar seu cartão Starbucks, lembre-se de quão importante ele é no cenário financeiro. Prepare-se para se surpreender. Os perigos das fontes termais. Essas maravilhas naturais oferecem propriedades curativas, mas podem esconder riscos sérios. Muitas fontes termais são ricas em minerais terapêuticos que ajudam em doenças e relaxam músculos cansados. No entanto, nas profundezas de algumas fontes, podem estar presentes gases nocivos, como o sulfeto de hidrogênio, que podem ser tóxicos. A inalação desse gás pode causar sérios problemas de saúde e até mesmo a morte em casos extremos. Além disso, a água de algumas fontes pode ser inesperadamente ácida. Essa acidez pode causar queimaduras dolorosas ou irritações na pele, pegando os visitantes desprevenidos. Portanto, ao aproveitar o calor relaxante dessas fontes, é importante estar atento e cauteloso. Sempre verifique os avisos e siga as recomendações de segurança para garantir um descanso seguro. Explorar fontes termais pode ser uma aventura incrível, mas o conhecimento ajuda a manter a diversão e evitar perigos. O que realmente acontece quando compramos roupas? Desde 2000, a produção de roupas no mundo dobrou, e agora se cria mais roupas do que nunca. No entanto, há uma reviravolta inesperada. Usamos cada peça menos, consumindo cerca de 40% menos roupas do que antes. Essa mudança drástica está ligada ao crescimento da moda rápida, onde as marcas lançam roupas estilosas a uma velocidade impressionante. Embora pareça emocionante comprar as últimas novidades, essa produção rápida gera enormes desperdícios e sérios problemas ambientais. Muitas peças acabam em aterros, contribuindo para a poluição e o esgotamento de recursos. Com toneladas de tecido descartadas a cada ano, nossos hábitos de consumo afetam diretamente o planeta. Portanto, quando você comprar seu próximo par de jeans ou uma blusinha fofa, pense sobre o que acontecerá com ela depois que você usá-la. Como podemos fazer escolhas mais sustentáveis? E se eu te disser que os planetas podem parecer donuts? Os cientistas estão interessados na ideia de um planeta toroidal, um mundo teórico com forma de donut.
Embora esses planetas ainda não tenham sido encontrados, simulações de computador mostram que, sob certas condições, um planeta pode ter essa estrutura única em forma de anel. Imagine as forças gravitacionais atuando em um planeta assim. Essas forças podem criar condições incomuns, afetando tudo, desde o clima até a alternância entre dia e noite. Por exemplo, um planeta toroidal pode ter fenômenos climáticos extremos, ou até mesmo ter vários nasceres e pôr do sol em um único dia, por causa de sua forma. Essa ideia não só desperta o interesse dos astrônomos, mas também inspira os fãs de ficção científica. Apenas imagine as aventuras que podem acontecer em um planeta que desafia nossa visão tradicional de como o mundo deve ser. Será que esses planetas em forma de donut estão escondidos nas vastidões do espaço? Você já percebeu a ausência de gaivotas no Hawaii? Pode parecer estranho, mas o Hawaii é um dos poucos lugares onde essas aves marinhas comuns não aparecem. Embora as gaivotas geralmente habitem as costas ao redor do mundo, o ecossistema único do Hawaii criou um ambiente diferente para as aves. Em vez de gaivotas, você pode encontrar aves nativas, como o havaiano e os magníficos melíferos havaianos. Essas aves se adaptaram à vida nas paisagens verdes das ilhas, mas a falta de gaivotas está principalmente relacionada ao isolamento do Hawaii. Como não há terra próxima que favoreça a migração das gaivotas, elas nunca se estabeleceram aqui. Além disso, as águas do Hawaii são lar de muitas outras aves marinhas que se adaptaram muito bem às ilhas, mostrando uma rica diversidade de vida. Cada ilha tem suas espécies únicas de aves, refletindo processos evolutivos surpreendentes. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando das tranquilas praias do Hawaii, lembre-se de que, embora não haja gaivotas aqui, a vida das aves nas ilhas é tudo menos monótona. E se eu disser que robôs podem dançar perfeitamente? Sagen é um mestre da dança robótica, mostrando uma precisão e habilidade incríveis que impressionam o público. Este robô, projetado de forma única, utiliza algoritmos avançados e programação complexa para mover suas extremidades mecânicas com graça perfeita, imitando movimentos humanos de dança que é difícil acreditar que uma máquina possa executar. Do hip-hop ao balé, Sagen capta ritmos complexos e usa sensores para reagir à música, criando uma apresentação impecável a cada vez. Pense em quão incrível é que um robô pode interpretar música, entender o ritmo e executar coreografias. Engenheiros e artistas trabalham juntos para aprimorar as habilidades do Sagen, expandindo os limites da tecnologia e da criatividade. Essa fusão de robótica e arte não só entretém, mas também abre novas possibilidades nas áreas de entretenimento, educação e até terapia. Então, o que vem a seguir para os robôs dançarinos? Veremos eles em competições ou até mesmo no cinema. Vamos revelar a verdade sobre os mistérios do oceano. Mais de 80% do fundo do oceano da Terra ainda não foi explorado, tornando-o um dos ecossistemas menos compreendidos do nosso planeta. Imagine enormes paisagens subaquáticas que ainda estão escondidas de nossos olhos, cheias de vida que ainda não descobrimos. Uma das áreas mais interessantes é a Fossa das Marianas, a parte mais profunda dos oceanos, que chega a cerca de 11 quilômetros de profundidade. Essa profundidade incrível não só desafia nossa compreensão da vida, mas também abriga muitas criaturas que se adaptaram a condições extremas. Entre elas, existem organismos bioluminescentes que produzem sua própria luz nas profundezas escuras, criando um espetáculo impressionante. Cientistas acreditam que estudar esses mundos ocultos pode levar a descobertas revolucionárias em biologia, medicina e ecologia. Que segredos surpreendentes você acha que nos aguardam nos fundos oceânicos inexplorados? Difícil de acreditar, mas a hipersensibilidade eletromagnética existe. Essa condição faz com que algumas pessoas sintam desconforto com sinais eletrônicos comuns, como os de celulares e Wi-Fi. Imagine entrar em uma sala cheia de pessoas conversando. Enquanto todos se divertem, você sente tensão e ansiedade. Essa é a realidade para quem tem hipersensibilidade eletromagnética. Muitas vezes, elas relatam reações como dores de cabeça, fadiga ou até irritação na pele perto de dispositivos eletrônicos. É surpreendente que, embora essas sensações sejam muito reais para os afetados, pesquisas científicas sugerem que as causas podem ser mais psicológicas do que físicas. A Organização Mundial da Saúde reconhece essa condição, destacando a necessidade de mais estudos.
No entanto, ainda não há uma explicação científica clara. Então, como podemos apoiar melhor aqueles que enfrentam essas sensações insuportáveis em nosso mundo cada vez mais digital? Difícil de acreditar, mas os dingos têm raízes antigas na Austrália. Pesquisas recentes mostram que diferentes linhagens de dingos provavelmente chegaram ao continente em dois grupos distintos, entre 8.000 e 3.000 anos atrás. Essa linha do tempo é fascinante, pois indica que esses cães selvagens únicos fazem parte do ecossistema australiano há milênios, muito mais do que muitos pensavam. Adaptando-se a diversas paisagens da Austrália, os dingos desempenharam um papel importante na manutenção do equilíbrio da fauna local. Suas habilidades de caça não apenas ajudam a controlar a população de várias espécies, mas também contribuem para a saúde do meio ambiente. Compreender a história dos dingos ilumina sua importância na cultura dos aborígenes, onde tem um significado espiritual e prático significativo. Portanto, da próxima vez que você ver um dingo ou ouvir seu uivo hipnotizante na natureza, lembre-se de que esses cães incríveis têm conexões antigas com esta terra. Incrível, mas essa ovelha produziu 42 quilos de lã. Chris, uma ovelha da Austrália, se tornou uma sensação quando sua incrível colheita de lã chamou a atenção de todos. Depois de vários anos sem ser tosquiado, a lã de Chris cresceu em uma massa impressionante, pesando quase 43 quilos. Essa transformação não afetou apenas sua aparência. Para garantir a segurança e o conforto de Chris, foi realizada uma cuidadosa tosquia sob anestesia. Esse evento destacou como os animais podem sofrer com a negligência, já que muitas ovelhas precisam de tosquia regular para manter a saúde e o bem-estar. Após a tosquia, Chris não só parecia diferente, mas também se tornou mais ativo e enérgico. Defensores dos direitos dos animais até comentaram que a história de Chris aumenta a conscientização sobre a importância dos cuidados adequados com as ovelhas. Então, o que podemos aprender com a aventura peluda de Chris? Sua história ressalta a necessidade de cuidar de nossos amigos animais e mostra o quão incríveis eles podem ser quando recebem um pouco de atenção. Vamos revelar a verdade sobre o movimento científico dos anos 1930. No início da década de 1930, surgiu um movimento social interessante. Ele propôs que cientistas e engenheiros assumissem o controle da política econômica, em vez de políticos e empresários tradicionais. Essa ideia veio da crença de que o conhecimento técnico poderia levar a uma melhor gestão e resolver problemas sociais urgentes. Os defensores argumentavam que o conhecimento científico e as habilidades de engenharia eram essenciais para a tomada de decisões eficazes em um mundo em rápida industrialização. Naquela época, muitos acreditavam que os políticos não compreendiam as realidades da vida moderna. Embora esse movimento tenha perdido força com o tempo, ele gerou discussões importantes sobre o papel da expertise no governo. Hoje, ainda enfrentamos questões sobre como unir ciência, tecnologia e política para criar uma sociedade melhor. Podemos tirar proveito dessa ideia em nosso mundo moderno? Acredite ou não, mas os cães veem menos cores do que nós. A visão deles é mais sensível a tons de azul e amarelo. Por isso, uma bola vermelha pode parecer cinza ou marrom para eles. Essa limitação na percepção de cores não impede nossos amigos peludos de se divertirem com brinquedos coloridos, pois eles usam outros sentidos, como o olfato e o movimento. Embora filtros de cores possam tornar o mundo mais claro, os cães evoluíram para caçar e se orientar no ambiente. Curiosamente, mesmo com a visão reduzida de vermelho e verde, os cães ainda se divertem com objetos brilhantes, interagindo com pessoas e explorando o mundo. O entusiasmo deles se manifesta independentemente da cor. Então, da próxima vez que você jogar um brinquedo vermelho para seu filhote, lembre-se que pode não parecer tão vibrante para eles, mas o importante é a diversão. E se eu disser que a obesidade afeta a segurança ao volante? Estudos mostram que motoristas com sobrepeso têm 80% mais chances de morrer em acidentes de carro do que aqueles que não têm excesso de peso. Esse risco maior está ligado a vários fatores. Primeiro, pessoas com obesidade podem ter dificuldade em reagir rapidamente em situações de emergência devido à mobilidade limitada. Além disso, os cintos de segurança podem não servir adequadamente, tornando-os vulneráveis em colisões. A obesidade muitas vezes vem acompanhada de problemas de saúde, como diabetes ou doenças cardíacas, o que também pode prejudicar a capacidade do motorista de se manter alerta e focado.
Isso destaca a importância de reconhecer o problema e tomar medidas ativas para melhorar a saúde, não apenas para o bem-estar pessoal, mas também para a segurança de todos na estrada. Compreender essa estatística preocupante pode incentivar motoristas e suas comunidades a agir. Então, quais passos podemos dar para aumentar a segurança nas estradas para todos? É verdade que Jeanne Calment viveu 122 anos? Sim, é verdade. Jeanne Calment estabeleceu o recorde como a pessoa mais velha do mundo, vivendo impressionantes 122 anos e 164 dias. Ela nasceu na França em 1875 e sua vida abrangeu 3 séculos, durante os quais ocorreram mudanças incríveis no mundo. Ela testemunhou a invenção do telefone, o surgimento da aviação e até o crescimento da internet. A notável longevidade de Calment chamou a atenção de pesquisadores e cientistas, que se sentiram motivados a estudar os segredos de uma vida longa. Alguns acreditam que seu amor por chocolate teve um papel, enquanto outros apontam seu estilo de vida ativo e laços familiares fortes como fatores-chave. Curiosamente, Jeanne permaneceu inteligente e espirituosa mesmo aos 100 anos, frequentemente contando histórias sobre sua vida e experiências. Sua idade recorde levanta questões sobre genética, escolhas de vida e o que faz a vida ser longa e saudável. Podemos desvendar os segredos da longevidade a partir de sua história surpreendente? A busca por entender por que algumas pessoas vivem tanto tempo continua, despertando nossa curiosidade sobre nosso próprio processo de envelhecimento. Essa incrível história começa na Mongólia, onde o maratonista Dion Leonard encontrou um inesperado companheiro durante sua corrida. Uma pequena cachorrinha sem teto chamada Gobi o seguiu por mais de 100 milhas, conquistando seu coração. Em vez de deixá-la para trás, Dion decidiu levar Gobi com ele, o que resultou em uma conexão inspiradora que superou todas as dificuldades que enfrentaram. A jornada deles não é apenas uma história de resistência, é um testemunho de amizade e lealdade. A experiência de Dion com Gobi inspirou a escrita de um livro que conta suas aventuras, tocando muitos leitores ao redor do mundo. Essa linda história nos lembra que, às vezes, o amor vem dos lugares mais inesperados. Você já sentiu uma conexão com um animal que mudou sua vida? O que realmente afeta nosso olfato? A anosmia é a perda total do olfato e pode mudar muito a forma como percebemos o mundo. Nosso olfato está intimamente ligado ao gosto, então quando as pessoas perdem essa habilidade, não apenas deixam de sentir o aroma de biscoitos frescos ou flores, muitas vezes percebem que a comida fica sem sabor e pouco atraente. Imagine como é comer seus pratos favoritos sem aqueles cheiros agradáveis que realçam o sabor. A anosmia pode ocorrer por várias razões, como infecções virais, alergias ou até alguns medicamentos. Embora algumas pessoas recuperem o olfato com o tempo, outras podem ter dificuldade em lidar com isso por longos períodos. Cientistas estão pesquisando ativamente maneiras de ajudar aqueles que sofrem de anosmia. Eles estão estudando métodos que podem restaurar esse sentido importante, permitindo que as pessoas voltem a desfrutar do mundo dos aromas. Não é incrível como algo tão pequeno pode impactar tanto nossas vidas? Você vai se surpreender ao conhecer a baleia mais solitária. Desde o final da década de 1980, cientistas têm acompanhado de perto esse ser único, que emite sons em uma frequência impressionante de 52 Hz. Essa frequência é muito mais alta do que a dos comuns baleias azuis e finas, que normalmente se comunicam em frequências em torno de 10-40 Hz. A baleia mais solitária recebeu esse nome porque, apesar de seus esforços, outras baleias parecem não responder aos seus sons. Isso levanta questões intrigantes sobre sua natureza. Alguns pesquisadores sugerem que ela pode ser um híbrido de diferentes espécies de baleias, o que poderia explicar sua frequência incomum. Outros acreditam que ela pode ter anomalias anatômicas que dificultam sua comunicação com seus semelhantes. Essa vida solitária torna a baleia mais solitária, um símbolo tocante dos mistérios que ainda cercam a vida no oceano. Os cientistas continuam a estudar esses sons para aprender mais sobre esse ser enigmático e o que sua história pode nos ensinar sobre biologia marinha e os desafios que as espécies enfrentam ao tentar se conectar em um ambiente em constante mudança. Você vai se surpreender ao saber que suricatos são verdadeiros arquitetos de tocas. Esses animais incríveis vivem em complexas casas subterrâneas, conhecidas como tocas.
que podem abrigar grupos chamados de mob ou bando, às vezes com até 40 indivíduos. Essas tocas são verdadeiras maravilhas da engenharia, com vários cômodos destinados a funções específicas. Por exemplo, há áreas confortáveis para dormir, onde os suricatos podem descansar bem, e quartos especiais para reprodução. Essa estrutura complexa não só os protege das temperaturas extremas do deserto, mas também garante segurança contra predadores que esperam na superfície. A dinâmica social desses grupos destaca a natureza cooperativa dos suricatos, já que eles trabalham juntos para manter suas casas e cuidar da prole. Essas habilidades notáveis permitem que eles prosperem em condições desafiadoras, tornando-os alguns dos animais mais fascinantes da vida selvagem. Você sabia que cada panda que você vê no zoológico é, na verdade, alugado da China? Isso mesmo. Esses adoráveis ursos preto e branco não são apenas visitantes, eles são símbolos vivos dos esforços da China para preservar essa espécie em extinção. Quando os zoológicos ao redor do mundo querem exibir pandas, eles fazem um acordo especial com a China, que aluga esses seres encantadores por uma quantia significativa. Esse acordo mostra o quanto a China leva a sério seu papel como guardiã global dos pandas. O dinheiro arrecadado ajuda a financiar projetos de conservação dos pandas em seu habitat natural, garantindo que esses gigantes gentis continuem a prosperar em seu ambiente. Então, quando você visitar um zoológico e admirar esses ursos fofinhos, lembre-se de que você está testemunhando parte dos esforços internacionais de conservação. Não é incrível como os países se unem para proteger espécies ameaçadas como o panda gigante? Você sabia como Hitchcock domou suas aves? O filme Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, lançado em 1963, é famoso por suas cenas aterrorizantes de ataques agressivos de aves, que ainda hoje causam desconforto nos espectadores. Para trazer esse horror à vida, os criadores do filme usaram algumas técnicas engenhosas, especialmente ao trabalhar com gaivotas vivas. Em vez de usar efeitos especiais comuns nos filmes modernos, eles alimentavam as aves com uma mistura de trigo e uísque durante as filmagens. Essa mistura tornou as gaivotas mais obedientes e fáceis de controlar no set, ajudando a criar aqueles momentos aterradores que lembramos. Essa abordagem fascinante demonstra o incrível esforço que os cineastas dedicavam antes do advento da tecnologia de computação gráfica. A atenção meticulosa de Hitchcock aos detalhes e suas maneiras inovadoras de usar animais reais nas cenas aumentaram significativamente a tensão e o suspense do filme. Como resultado, Os Pássaros continua sendo uma conquista significativa no gênero de terror, inspirando inúmeros cineastas subsequentes. E se eu disser que as pirâmides foram construídas por alienígenas? Algumas pessoas acreditam que maravilhas antigas, como as pirâmides de Gizé e os misteriosos círculos nos campos, são provas da existência de vida extraterrestre. Essa ideia sugere que os humanos não poderiam ter construído tais estruturas incríveis ou criado padrões complexos nos campos. Em vez disso, acreditam que essas conquistas devem ser atribuídas a alienígenas. No entanto, essa visão ignora as habilidades impressionantes de nossos antepassados. As pirâmides, construídas há cerca de 4.500 anos, são resultado da habilidade, engenharia avançada e soluções criativas dos antigos egípcios. Da mesma forma, os círculos nos campos, embora às vezes surpreendentemente complexos, podem frequentemente ser explicados pelas ações de pessoas brincalhonas usando ferramentas simples. Ao atribuir os feitos humanos a alienígenas, podemos subestimar a criatividade e o esforço que realmente moldaram nosso mundo. Não estaremos subestimando nossas próprias capacidades. Muitos não sabem, mas os insetos têm 6 patas. Esse fato surpreendente se aplica a todas as espécies de insetos no planeta e destaca uma característica única de sua estrutura. Os insetos pertencem à classe Insecta, e suas 6 patas são uma característica-chave que os diferencia de outros artrópodes, como aranhas e escorpiões, que têm 8 patas. Mas por que exatamente 6, você pode perguntar? Essa estrutura única ajuda os insetos a se moverem de forma eficiente em seu ambiente, seja voando no ar, rastejando no chão ou até nadando. Cada pata desempenha um papel no movimento, no equilíbrio e até na captura de objetos ou parceiros. Considerando que existem cerca de 1 milhão de espécies de insetos descritas, desde pequenas formigas até majestosas borboletas, essa construção de 6 patas se mostra incrivelmente eficaz. Na próxima vez que você ver uma joaninha ou um grilo, lembre-se de que eles têm essa característica importante, assim como todos os outros insetos.
Difícil de acreditar, mas Kyobakar é um tesouro culinário. Este prato tradicional destaca o Kyobakar como ingrediente principal, agradando o paladar com seus sabores únicos. Kyobakar é um ingrediente versátil, frequentemente encontrado em diversas receitas regionais que ressaltam sua textura rica e sabor. Ao dar uma mordida, você sentirá uma combinação de aromas que o transportará para sua terra natal. O método de preparo também é fascinante. O Kyobakar é feito com cuidado, utilizando técnicas antigas que foram passadas de geração em geração. As pessoas costumam se reunir para compartilhar este prato em momentos especiais, tornando-o o centro das celebrações. Seja em encontros familiares ou festivais locais, o Kyobakar ocupa um lugar especial no coração de quem o ama. Não é apenas comida, é uma forma de se conectar com a tradição e mostrar o patrimônio culinário. Você já experimentou um prato que conta uma história tão rica? Acredite ou não, os astecas inventaram os balões de animais. Milhares de anos atrás, os astecas usavam intestinos de animais para criar balões únicos durante suas cerimônias religiosas. Essas criações incríveis não eram apenas para diversão, faziam parte de complexas oferendas a seus deuses, destacando a profunda conexão entre sua cultura e espiritualidade. Os intestinos eram cuidadosamente limpos, enchidos de ar e moldados em diferentes formas de animais para agradar as divindades adoradas. Imagine celebrações vibrantes, cheias de figuras coloridas flutuando e dançando no ar, encantando os olhares das pessoas reunidas. Essa prática antiga não só reflete as habilidades artísticas e a criatividade dos astecas, mas também mostra como eles incorporavam a arte em sua vida cotidiana e rituais religiosos. Hoje, os balões de animais são parte essencial de festas e eventos, mas saber que sua origem vem de uma cultura tão rica os torna ainda mais especiais, não é mesmo? Difícil de acreditar, mas seu café pode ter partes de baratas. A FDA permite a presença de vestígios de baratas no seu café, permitindo até 10% do volume. Essa regra estranha se deve ao fato de que baratas frequentemente infestam armazéns de grãos de café, tornando quase impossível remover todos os seus vestígios. Então, da próxima vez que você tomar seu café da manhã, pode acabar consumindo pequenos pedaços desses insetos. Curiosamente, pesquisadores que estudam café podem desenvolver alergias tanto à bebida quanto às baratas, criando uma conexão estranha entre os dois. Embora isso possa parecer pouco apetitoso, não significa que seu café seja inseguro. Trata-se do que é aceitável na produção de alimentos. Na verdade, muitos outros produtos têm normas semelhantes para fragmentos de insetos, e esses padrões visam garantir a segurança e a disponibilidade dos nossos alimentos. Então, isso mudará sua percepção sobre sua xícara diária. A fonte secreta de energia da Islândia é a energia geotérmica. Esta incrível ilha está situada sobre um ponto quente na crosta terrestre, onde o calor do interior do planeta sai através de fissuras e fontes termais. Em vez de depender de combustíveis fósseis, a Islândia utiliza esse calor natural para atender cerca de 90% de suas necessidades de aquecimento e uma parte significativa de sua eletricidade. O processo é simples. As usinas geotérmicas usam vapor subterrâneo para mover turbinas e gerar energia. Essa fonte de energia é não apenas renovável, mas também extremamente eficiente, com baixas emissões e uma redução na pegada de carbono do país. Como resultado, os islandeses desfrutam de casas quentes e piscinas aquecidas, mesmo nos invernos rigorosos. A capacidade de usar energia geotérmica permite que a Islândia mantenha sua independência energética, tornando-se um exemplo para outros países. Imagine viver em um lugar onde fontes termais brotam ao seu redor, fornecendo calor e energia. Não é incrível como um país pode transformar o calor natural da Terra em uma vantagem tão sustentável? Acredite ou não, chefes criam arte comestível. No mundo culinário moderno, os chefes usam técnicas e inovações para transformar ingredientes comuns em obras-primas, visualmente impressionantes e cheias de sabor. Imagine entrar em um restaurante onde cada prato parece uma obra de arte. Cores vibrantes, formas criativas e designs complexos atraem sua atenção muito antes de você dar a primeira mordida. Os chefes frequentemente experimentam com gastronomia molecular, um método que combina ciência e culinária, permitindo que brinquem com texturas e sabores de maneiras inesperadas. Por exemplo, eles podem criar esferas de molhos que explodem na boca, ou espumas que adicionam leveza a pratos tradicionais. Esses mágicos da culinária não se preocupam apenas com o sabor. Eles buscam proporcionar uma experiência que agrada todos os sentidos.
Quando você se senta para saborear uma dessas criações, você não está apenas almoçando, você está participando de uma apresentação única que desafia suas ideias sobre comida. Então, da próxima vez que você visitar um restaurante conhecido por sua cozinha inovadora, prepare-se para se surpreender. Qual foi o prato mais incrível que você já experimentou? Por que a ecolocalização nos surpreende tanto? Ben Underwood, que perdeu a visão aos 3 anos devido ao câncer, desenvolveu uma habilidade incrível que muitos de nós só podem sonhar. Com estalos da língua e ouvindo os ecos refletidos, ele aprendeu a se orientar no mundo ao seu redor com impressionante precisão. Essa habilidade única, conhecida como ecolocalização, permitiu que Ben realizasse atividades cotidianas que a maioria das pessoas considera normais, como andar de bicicleta pelo bairro e até jogar basquete com amigos. Imagine poder ver seu entorno, apenas ouvindo os sons sutis do mundo ao seu redor. O caminho de Ben não apenas demonstrou sua incrível resiliência, mas também inspirou cientistas e médicos a explorar as possibilidades de adaptação do cérebro humano. Sua história levanta questões fascinantes sobre percepção e como entendemos o mundo quando perdemos um dos sentidos. Como podemos expandir os limites de nossas capacidades? Você adivinha o que faz o ruibarbo emitir sons? O ruibarbo tem um truque incrível. Ele cresce rapidamente no escuro, o que resulta em sons engraçados de estalos e estalos enquanto se estica. Esse fenômeno curioso, conhecido como ruibarbo forçado, está relacionado não apenas ao crescimento das plantas, mas também à sua adaptação ao ambiente. Os agricultores ajudam nesse crescimento único, colocando o ruibarbo em condições escuras e quentes, incentivando-o a se esticar em busca de luz solar. Durante o crescimento, a planta emite sons que podem ser ouvidos. Essas manifestações sonoras nos lembram da vida pulsando sob a superfície, mostrando que o crescimento das plantas não é um processo silencioso. À medida que o ruibarbo cresce, ele se torna não apenas macio e doce, mas também demonstra a resiliência e a engenhosidade das plantas em se adaptarem às suas condições. Portanto, da próxima vez que você ver ruibarbo, pense em todos os seus esforços ocultos e na jornada incrível que se desenrola nas sombras. Quais outros segredos as plantas escondem de nós? E se eu disser que panos podem iniciar um incêndio? Esse fato surpreendente se aplica especialmente aos panos usados com tinta à base de óleo, que podem pegar fogo espontaneamente sem chamas visíveis. Isso acontece por causa de uma reação química chamada oxidação. Quando esses panos estão amassados, eles não ficam apenas parados, mas geram calor. Durante o processo de oxidação, esse calor pode se acumular a ponto de inflamar o material. Essa é uma ameaça oculta que muitos artistas não percebem e resulta em incêndios acidentais em estúdios mais frequentemente do que você imagina. Para garantir a segurança no local de trabalho, é importante espalhar os panos para esfriar, usar recipientes herméticos para armazenamento ou até mesmo optar por tintas mais seguras. Então, da próxima vez que você pegar um pincel, lembre-se de tratar esses panos com respeito. Seu ambiente criativo pode depender disso. Você sabia que na Escócia está o maior lago do mundo? Oficialmente chamado de Lago Ness, esse enorme lago de água doce cobre cerca de 22,5 milhas quadradas, tornando-se não só o maior da Escócia, mas também um dos maiores do mundo em volume. Localizado nas montanhas escocesas, o Lago Ness é famoso pela lenda do monstro Nessie, que há décadas desperta curiosidade e mistério nas pessoas. O lago tem uma profundidade de cerca de 750 pés, o que aumenta seu ar enigmático. Cercado por paisagens deslumbrantes, atrai milhares de turistas todos os anos que esperam avistar a criatura mítica. Além de sua lenda, o Lago Ness também desempenha um papel importante no ecossistema da região, abrigando diversas espécies de vida selvagem e plantas. Portanto, se você é um aventureiro ou amante da natureza, o Lago Ness é um lugar que vale a pena visitar. O que você vai descobrir lá? Muitos não sabem, mas as laranjas influenciaram nossa língua. A palavra laranja originalmente se referia à fruta, e não à cor, como entendemos hoje. Antes de as laranjas se tornarem populares e amplamente cultivadas, as pessoas em países de língua inglesa descreviam essa cor usando termos como amarelo alaranjado, que provavelmente soavam bem diferentes do que usamos hoje. Quando a fruta começou a chegar aos mercados europeus no século XIV, ganhou popularidade, assim como seu nome. Essa deliciosa fruta cítrica mudou bastante a linguagem, trazendo um tom vibrante para as descrições. A influência da laranja não parou por aí.
Seu sabor intenso e cor vibrante inspiraram a arte, a decoração e até a moda. Na próxima vez que você saborear uma laranja ou notar sua cor brilhante, lembre-se de como ela influenciou a língua e a cultura ao longo da história. Incrível, mas a erva japonesa está conquistando território por toda parte. Essa planta, cientificamente conhecida como Falópia japonica, se tornou uma das espécies invasoras mais conhecidas do mundo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Originária da Ásia Oriental, foi trazida para a Europa e América do Norte no século XIX, para fins decorativos e controle da erosão. No entanto, seu crescimento rápido e a capacidade de se desenvolver em diversas condições a tornaram uma invasora problemática. A erva japonesa pode substituir plantas nativas na luta por recursos como luz solar e nutrientes, prejudicando ecossistemas e até danificando edifícios e estradas com seu extenso sistema radicular. Uma vez estabelecida, seu controle se torna extremamente difícil, muitas vezes exigindo a ajuda de especialistas para gerenciar sua propagação. Portanto, se você notar essa planta em seu jardim, é melhor lidar com ela rapidamente, antes que ela tome conta do seu espaço. Drama da natureza. Você viu como a lesma escapou? Nesta incrível imagem, uma lesma faz uma ousada fuga das garras de uma planta carnívora. Este momento emocionante parece uma cena de um filme de ação e mostra interações fascinantes no mundo natural. Plantas carnívoras como a famosa Dionaea muscipula atraem presas desavisadas com seu néctar doce e aromas irresistíveis. Assim que a criatura se aproxima demais, a planta se fecha, selando seu destino. No entanto, essa pequena lesma conseguiu se desvencilhar e escapar no último momento, mostrando a resistência da natureza. Essas fotos nos lembram o quão vibrantes e dinâmicas são os ecossistemas, destacando a luta constante pela sobrevivência. Seja plantas pegando seu jantar ou animais enganando armadilhas, o drama acontece ao nosso redor todos os dias. Portanto, da próxima vez que você estiver passeando pelo jardim, pense em todas as histórias ocultas que podem estar acontecendo bem debaixo do seu nariz. A natureza está cheia de surpresas, e momentos como esses despertam nossa curiosidade e lembram-nos das maravilhas da vida. Vamos desvendar a verdade sobre o comportamento dos elétrons. A teoria moderna do sucesso em várias áreas científicas, especialmente na física e na química, baseia-se na compreensão da interação dos elétrons. Os elétrons são pequenas partículas carregadas, que giram em torno do núcleo do átomo, e seu comportamento pode determinar tudo, desde reações químicas até a condutividade elétrica. Ao estudar os elétrons, conseguimos entender por que os materiais se comportam da maneira que se comportam. Por exemplo, em semicondutores, o controle do movimento dos elétrons permite o funcionamento de dispositivos modernos, como smartphones e computadores. Essa teoria não só explica as propriedades físicas da matéria, mas também impulsiona inovações em tecnologia e eficiência energética. À medida que os cientistas exploram mais o mundo dos elétrons, quem sabe quais descobertas podem surgir. Compreender o comportamento dos elétrons pode abrir novas oportunidades em áreas que nem imaginamos. Você sabia que um carvalho adulto pode produzir cerca de 10 milhões de bolotas durante sua vida? Isso mesmo. Dependendo das condições climáticas e do solo, essas árvores incríveis podem soltar milhares de bolotas a cada ano na época de frutificação. Essas pequenas sementes são essenciais para a vida selvagem, servindo de alimento para esquilos e várias espécies de pássaros. A abundância de bolotas não só alimenta esses animais, mas também ajuda na regeneração natural das florestas de carvalho. Isso significa que, mesmo diante de desafios como a predação e a competição com outras plantas, os carvalhos têm uma chance de sobreviver. Então, da próxima vez que você ver um carvalho, lembre-se de que ele não está apenas parado. Ele está trabalhando duro pelo bem do ecossistema. Quem diria que um gigante tão alto poderia ser tão generoso? Você adivinha o que realmente influencia os recordes no lançamento de dardo? Em 24 de outubro de 1956, Pentti Sarakovsky surpreendeu o mundo do atletismo ao lançar o dardo a uma incrível distância de 99,52 metros, um recorde que ainda permanece imbatível. A singularidade desse lançamento estava na sua técnica incomum de segurar a ponta do dardo. Esse método permitiu que Sarakovsky alcançasse uma distância extraordinária, mas também era considerado perigoso e incontrolável. Na verdade, essa técnica foi proibida logo após seu lançamento recorde, resultando em mudanças significativas nas regras do lançamento de dardo. Desde então, nenhum atleta conseguiu superar seu recorde com as regras atuais, o que destaca a impressionante conquista de Sarakovsky.
Seu lançamento é um testemunho do talento natural e das constantes mudanças nas regulamentações esportivas. O que você acha? Até onde ele poderia ter lançado se sua técnica fosse permitida? Você sabia que a filha de Shakespeare não sabia ler nem escrever? Esse fato surpreendente sobre a vida do famoso dramaturgo revela as diferenças entre as classes sociais na época elisabetana. Apesar da renomada reputação de William Shakespeare como gênio literário, sua única filha sobrevivente, Susana, era analfabeta. Isso levanta questões interessantes sobre educação e gênero no século XVI. Naquela época, a educação era frequentemente um privilégio reservado apenas para os meninos, especialmente os de famílias ricas. Meninas como Susana geralmente recebiam pouca ou nenhuma educação formal. Embora seu pai tenha escrito algumas das obras mais conhecidas da língua inglesa, é interessante pensar em como as normas sociais da época limitavam o acesso das mulheres à educação. Isso reflete temas mais amplos de desigualdade educacional que ainda existem de várias formas hoje. Compreender sua história nos lembra que, mesmo em uma era de brilho literário, as conquistas das mulheres muitas vezes ficaram à sombra ou foram ignoradas. O que isso nos diz sobre o progresso na educação das mulheres desde então? Você sabia sobre as palavras raras DAOs? O inglês é cheio de características surpreendentes, e uma das mais interessantes é um pequeno grupo de palavras que terminam com as letras incomuns DAOs. Palavras como stupendous e tremendous se destacam pela sua dramaticidade e força, tornando-se uma ótima escolha para escritores que querem dar mais expressividade aos seus textos. Essa categoria rara de palavras chama nossa atenção, já que a maioria das palavras em inglês não termina com essas letras. O uso de DAOs confere um som quase musical, sugerindo grandeza e intensidade. Embora essas palavras não apareçam com frequência na fala do dia a dia, elas refletem a riqueza da língua inglesa. Você já encontrou essas palavras na literatura ou na fala? Descobrir termos tão únicos pode enriquecer seu vocabulário e impressionar seus amigos com sua habilidade linguística.